Vamos nessa, vamos lá. Veja, agora nesse bloco vamos falar sobre uniformidade geográfica. Vamos falar também do artigo 151, inciso 2, do texto da Constituição, que veda aí uma tributação diferenciada entre servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais, né? Há uma tendência à uniformização. Então vejamos, né, princípio da diferença, vedação da diferença tributária, né? Aqui vamos tratar na prática da uniformidade geográfica, que está estabelecida no artigo 151, inciso 1. O que diz, meu amigo e minha amiga, a uniformidade geográfica? Diz o seguinte, que a União deve tributar de forma igualitária em todo o território nacional. Ou seja, a tributação deve ser uniforme em todos os 26 Estados-membros e mais no Distrito Federal. Contudo, há uma exceção. Se for para promover o equilíbrio socioeconômico de determinada região, pode ocorrer uma tributação mais favorecida, uma tributação diferenciada. Isso já foi cobrado em concurso público, visa concretizar um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º da Constituição. Isso foi cobrado, por exemplo, pela Fundação Carlos Chagas. Qual é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, que a uniformidade geográfica visa concretizar, visa dar concretude, visa aplicar? É o objetivo que diz que o Brasil tem que buscar reduzir as desigualdades regionais, reduzir as desigualdades sociais. Então, tentando reduzir essas desigualdades, é claro que São Paulo, né, que é o centro financeiro do Brasil, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, que também é uma grande metrópole, veja, o município de Belo Horizonte, né, BH, que tem muitas indústrias, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado privilegiado, tem muitas indústrias, São Paulo também, Rio de Janeiro também, o estado de Minas Gerais também, o município de BH também. Então veja que são estados mais favorecidos, onde tem mais emprego. Agora pense comigo, e no estado do Amazonas? Como é que fica a situação? Não é? Lá é menos desenvolvido. Então, o que é que pode ocorrer? Nesse caso, para diminuir as desigualdades regionais, pode a União, né, minorar os tributos naquela região amazônica. Ou seja, pode realizar, pode aplicar incentivos fiscais setoriais. Isto é, pode haver renúncia fiscal para fins de concretizar esse objetivo fundamental, que é diminuir as desigualdades regionais. Por quê? Porque a região, né, de Manaus, onde tem a Zona Franca de Manaus, tem um menor desmatamento do que a região do Pará. Certamente por causa da Zona Franca de Manaus. Não tem nem o que se discutir. A região do Pará é pobre. Também devia ter uma Zona Franca lá. Por quê? Para incentivar a atividade econômica. Quanto menor a tributação, mais incentivo à atividade econômica daquele local, né? E menos pessoas cortando árvores para sobreviver. Você acha ali que os garimpeiros, todo mundo, tem trabalho escravo no Pará? Você acha que todo mundo está querendo ali fazer aquilo? Não. Em pleno século XXI, as pessoas fazem porque estão passando fome, porque não tem emprego na região. Então perceba que, por exemplo, aquela solução de dividir a região do Pará, né, o estado do Pará, em 3, não foi aceita pela população. Não foi aceita pela população. Agora, uma melhor solução seria uma Zona Franca no estado do Pará. Ia trazer muito mais emprego, muito mais renda
para a população. Né? Mas os brasileiros são egoístas, o Senado Federal é egoísta. Quando botam uma proposta dessa na pauta, os primeiros a não aprovarem são os estados grandes. Né? Quer que o estado do Pará se exploda. A verdade é essa. A verdade dói. Mas não é, porque eles falam, por quê? Mas por quê? Por quê? Né? Aquela teoria, tipo, trabalha vagabundo. Como é que vai trabalhar, né? Se não tem emprego, não tem indústria? Então, é um pensamento, certamente, egoísta. Mas o ser humano, infelizmente, é egoísta por natureza. Agora, por outro lado, seria uma solução. Ver que o desmatamento na região do Pará é muito maior do que na região amazônica. A diferença é que lá na região amazônica, lá no estado do Amazonas, tem a Zona Franca de Manaus e no Pará não tem. Ok? Mas vamos seguindo nesse sentido. Então veja que o princípio da uniformidade geográfica está estabelecido no artigo 151, inciso 1, afirmando que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência, né, em relação a Estado, a Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Aí vem a exceção, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país, ou seja, visa diminuir as desigualdades regionais. Veja que, portanto, o princípio da uniformidade geográfica prega que é vedado à União instituir ou majorar tributos de forma desigual em todo o território nacional. Assim, por exemplo, o tributo de competência da União deve conter, em regra, é claro, a mesma alíquota em todo o território do Brasil, em todo o Brasil. Entretanto, existe a atenuação. A atenuação para quê? Para desenvolver determinadas regiões mais pobres. Então veja o exemplo aí da Zona Franca de Manaus, no artigo 92 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então existe uma atenuação a este princípio no caso de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Por exemplo, a União deve conceder à Zona Franca de Manaus benefícios fiscais até 2023, conforme o artigo 92 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT. Houve uma prorrogação recente até 2023, e uma prorrogação constitucional. É constitucional, está em conformidade com o texto da Constituição, a Zona Franca de Manaus? É claro que está. A região amazônica é o equilíbrio, como se diz, é o coração do mundo. Pode ter certeza que se não tivesse a Zona Franca de Manaus lá, já tinha acabado com aquela floresta por inteiro. Porque as pessoas ficam falando, não destrua o meio ambiente, não faça isso, tem que proteger as gerações futuras. Sim, a proteção às gerações de agora. É fácil você falar isso de barriga cheia. Eu quero ver você falar isso de barriga vazia. Porque se a pessoa está de barriga vazia, meu irmão, ela até mata o homem e come o homem. Né? Por quê? Porque não tem jeito, é para sobreviver. Então, você verifica que às vezes também o ser humano ele não vai e maltrata o meio ambiente porque quer, porque acha bonito, porque acha extraordinário. Pode ter certeza que isso aí é uma minoria, né? Uma minoria irracional. A maioria, quando faz isso, né? Assim, eu estou falando ali das pessoas físicas, eu não estou falando aí de empresas multinacionais, que aí é outra coisa, assim, de pessoas físicas que vão lá, trabalham, né, desmatando. Elas fazem isso, aquilo ali para sobreviver, né? Então, certamente, a Zona Franca de Manaus foi um ponto muito positivo da Constituição de 88. E essa prorrogação, né, dos incentivos fiscais também foi um ponto positivo, foi um golaço do Congresso Nacional.
poderia fazer outro gol, um 2-0 aí e fazer uma lambuja também se criasse na zona, né, uma zona franca lá no estado do Pará. Tenho certeza que seria muito bom também. Veja que a vedação da tributação diferenciada, das rendas de obrigações de dívida pública e da remuneração dos agentes públicos. Isso aí está previsto no artigo 151, inciso 2. E é importante falar aqui, é o impedimento constitucional da União tributar a renda das obrigações de dívida pública dos estados, do DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para os seus agentes. Ou seja, não deixa de ser uma forma de uniformidade. Não posso tributar a dívida pública dos estados, dos municípios do DF, em níveis superiores. Não posso tributar os servidores públicos distritais, municipais e estaduais em níveis superiores ao que são tributados os servidores públicos federais. Isso aí é um impedimento constitucional, uma concretização também da uniformidade, né? Da não diferença. Veja, não diferença tributária. Veja agora algumas questões de concurso público. O CESP, no concurso para advogado da Caixa Econômica Federal, cobrou o seguinte enunciado: a União pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. É verdadeiro. Pode. Em que caso? No caso da ressalva. No caso em que a União vai promover o equilíbrio socioeconômico de determinada região do país. É claro que ela não pode promover, né, fazer uma tributação favorecida, como eu já disse aqui, para estados que são mais fortes economicamente, né, porque aí só iria aumentar a desigualdade. Né? O que busca a Constituição é diminuir a desigualdade e não aumentar. Ok? Veja, meus amigos, que aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas questões que podem estar no seu dia da prova. Por exemplo, naquele artigo 151, inciso 2 do texto da Constituição, que veda a União tributar a dívida pública dos estados, dos municípios e do DF, bem como tributar os salários, a remuneração dos servidores distritais, estaduais e municipais em níveis superiores ao que fixar para a sua tributação. Aí, qual é a dúvida? E isso cai em concurso. É possível em níveis inferiores? É possível, por exemplo, cobrar uma contribuição previdenciária do servidor público federal de 8% e do servidor público municipal de 5%? Segundo as bancas de concurso e também segundo a literalidade, a gramaticalidade do nosso texto constitucional, é possível. Por quê? Porque a Constituição foi clara ao falar em níveis superiores ao que for fixado para as suas dívidas e para os seus agentes. Em outras palavras, pode ser igual ou pode ser inferior. Se a alíquota é de 8%, pode ser para o Estado, para o município e para o DF de 8%. Ou de 7%. O que não pode ser é de 9% para cima. Então, é importante você entender que no artigo 151, inciso 2 do texto da Constituição, não pode ser em nível superior. Agora, pode ser em nível equivalente, a mesma alíquota, ou em nível inferior. Ok? Um abraço.